Olá, boa noite. Este é o primeiro programa Esclarecendo a Matrix do canal CRU TV. Quem não me conhece, meu nome é Caio Mirabelli. Eu, além de ser o apresentador desse novo programa, eu sou advogado, jornalista, escritor e conscienciólogo. Para quem não sabe, o programa Esclarecendo a Matrix tem como objetivo realizar várias entrevistas com espiritualistas, ufólogos, pesquisadores da consciência, místicos, esotéricos, religiosos, professores universitários, políticos. E também, para quem não sabe, a Matrix tem como conceito ser um mundo que se acredita ser real para que ninguém perceba a verdade, a realidade. E o intuito desse programa é esclarecer a verdade, a realidade e a Matrix, para que no futuro bem próximo a população possa finalmente se libertar do sistema e criar um mundo melhor, e que todos possam evoluir espiritualmente. E, para minha honra e felicidade, a primeira convidada do programa de hoje, além de ser uma grande amiga, é também minha mestra em vários outros segmentos de sabedoria, de processo científico, que é a Rubi Del Sol. E eu a convidei hoje ela para falarmos um pouquinho de constelação familiar. Mas antes de iniciarmos a entrevista com ela, eu darei 2 minutos para a Rubi Del Sol se apresentar para os nossos telespectadores. Boa noite, Rubi. Boa noite. É um prazer ser a primeira aqui no teu programa novo, estreando contigo. Eu estou realmente muito feliz de fazer parte dessa história contigo, né? E realmente falar em constelação familiar é a chave da saída da Matrix. Porque sair da Matrix do sistema, a gente precisa antes sair da Matrix pessoal individual. E dá um certo trabalhinho sair dessa Matrix. E a constelação familiar, ela vem para nos ajudar, né? Então, quem sou eu? Ou quem estou eu neste momento, né? Eu sou Rubi Del Sol, psicóloga clínica. Há muitos anos eu trabalho com psicologia clínica. E, às vezes, as pessoas me perguntam, mas que linha da psicologia tu é? Quem não sabe, a psicologia tem 4 grandes correntes da psicologia, né? E eu digo que eu sou uma estudiosa de todas. Eu gosto de saber, eu gosto de conhecer, eu não gosto de excluir, eu gosto de integrar e fazer uma síntese de tudo que dá certo. Todas têm suas verdades, não é mesmo? Então, eu estou escrevendo um livro, eu gosto de escrever também, estou escrevendo um livro com a psicologia, que é o meu olhar, a minha perspectiva, que é uma síntese, a psicologia da síntese, que eu sintetizo tudo. Alquimia, que eu gosto muito também de alquimia, psicologia, constelação familiar. Então, eu fiz toda uma síntese e está saindo esse livro bem bacana. E aí o que acontece? Dentro da psicologia, eu vou explicar mais adiante, chegou um momento que parecia que a psicologia estava meio limitante para mim. E aí eu chego, então, na constelação familiar, e aí se abre um leque de possibilidades, de um olhar mais abrangente, e o que me deixa muito feliz, eu digo, bom, cheguei até a constelação familiar, e agora parece que não há nada, não há nenhuma ferramenta, nenhuma técnica que possa acolher o ser humano com mais profundidade dentro da raiz da psique humana. Então, eu sou muito feliz como consteladora familiar, é uma ferramenta que me deixa muito, muito feliz mesmo. Mais ou Excelente. menos isso. Excelente apresentação. Novamente, obrigado por ter aceitado o convite. E vamos agora às perguntas. Rubi Del Sol, a primeira pergunta é uma pergunta bem básica. O que é constelação familiar? O que é constelação familiar? É uma psicoterapia breve. O que é uma psicoterapia breve? De curta duração. Eu digo, para mim, ela é uma ferramenta de cura. Eu digo cura porque eu vejo cura na clínica através dessa ferramenta, né? E é algo que eu busquei sempre, porque tem uma parte da psicologia que fala muito do diagnóstico, do rótulo, e aquilo nunca me deixava confortável. Eu queria chegar numa coisa que me desse a possibilidade de cura para o ser humano. E a constelação familiar, eu digo que pode sim trazer essa cura, porque ela vai na raiz, a gente consegue chegar nessa raiz da psique.
eu vejo como uma cirurgia na psique e traz a possibilidade de tudo isso que a gente tem no inconsciente, todo esse emaranhado, todos esses padrões, todas essas doenças ancestrais, tudo que a gente vem trazendo, armazenando, que a gente não tem a menor ideia, a gente pode, com uma constelação familiar, poder trazer à tona para a consciência, e a consciência pode ressignificar todo esse conteúdo que a gente, de uma outra forma, tinha muita dificuldade para acessar. Perfeito. Segunda pergunta também bem básica. Quem foi o criador? Quem foi? A pergunta, a segunda pergunta, eu quero dar um exemplo, porque eu sou uma pessoa muito prática, porque só a teoria, ela não fala todo o potencial, né, que a coisa pode apresentar para nós. O que acontece? Enquanto eu era psicóloga ainda, eu vou dar um caso que me marcou muito e eu disse assim, eu acho que eu preciso de uma coisa mais abrangente naquela hora, né? E me chamou muita atenção um empresário que eu atendi durante uns 6 anos ele, e ele era o seguinte, ele era um empresário bem-sucedido, ele chegava no topo da montanha, super bem-sucedido, e caía, ia à falência. Foram 3 vezes esse movimento enquanto ele estava já comigo, né? E eu comecei a achar que aquilo era um fenômeno que eu não estava compreendendo através do meu olhar da psicologia, que tinha uma coisa muito esquisita naquele movimento, né? Chegou um dia que eu perguntei para ele, tu te acha merecedor de estar no topo da montanha, de ser um empresário bem-sucedido? E ele começou a chorar e ele disse que não se achava merecedor. Caio, naquele momento, como psicóloga, a gente fala em crença central, que é uma verdade que cada ser humano tem a seu respeito, né? Eu vi que eu cheguei numa crença central, ok? E aí, então eu fui ver, né? Era uma coisa bem empírica, porque eu sempre tive essa visão sistêmica de atender pessoas da mesma família, porque para mim era mais fácil, né? Eu fui ver com ele como é que era a família dele. E a família dele era toda muito humilde. Ele seria o único diferente. Se ele fosse bem-sucedido, ele seria o único diferente da família. E pela questão do não pertencimento, ele ia à falência. Se ele fosse bem-sucedido, ele não ia pertencer àquele sistema. Então, ele falia, porque ele tinha todos os recursos, ele era inteligente, ele tinha um bom produto, ele tinha tudo. O mercado estava favorável. Então, eu vi ali que era um movimento de raiz. Era um problema na raiz da psique dele, que realmente não deixava ele ficar numa boa. Aí, isso me movimentou para fazer a constelação familiar, porque eu vi que era uma coisa sistêmica, e não tinha os recursos na época para lidar com isso. E aí, quando eu fiz o curso e disse, agora eu vou poder te ajudar, agora, de fato, eu entendi todo o teu processo, eu posso te ajudar. Ele, depois de 6 anos como psicóloga comigo, quando eu me transformei em consteladora, ele se ausentou do meu consultório e nunca mais apareceu. Ou seja, a resistência dele era tão grande que ele não fazia o movimento para cura, e aí foi respeitado, certamente, não tem o que fazer, né? Tem um outro movimento que eu acho que tu deve saber mais do que eu, que na época da mídia, quando eu estava fazendo o curso de constelação, eu me dei conta. Eu vou falar das leis do pertencimento depois, mas esse exemplo, que é o jogador Adriano, que ele era jogador do Brasil, estava jogando na Europa, e do nada ele vem, né, morar no Rio de Janeiro, no lugar onde ele tinha nascido, né? Isso o Adriano foi jogar no Flamengo para ficar próximo da comunidade que ele nasceu e foi criado. Está dentro da lei do pertencimento, aquele mundo ali. Como é que as pessoas não entendem como é que largou a Europa, todo aquele glamour, tudo aquilo? Então, essa é uma lei que eu vou explicar um pouquinho melhor depois, mas é uma lei da constelação familiar que a gente tem que ter muito cuidado também. Perfeito. Então, a segunda pergunta é, quem foi o criador dessa poderosa ferramenta chamada constelação familiar? Bom, quando eu entrei, né, depois de tudo que eu procurei, né, como psicóloga, eu fui em várias teorias e fui em reencarnacionista, fiz curso de psicologia espírita, fiz gestalt, eu tinha uma ânsia por achar isso
e não achava em lugar nenhum isso que o Bert Hellinger trouxe para nós, né? E quando eu estava fazendo o curso de formação, toda manhã eu fiz um mantra, gratidão, Bert Hellinger, gratidão, porque foi Bert Hellinger que fez para nós, né? E realmente é algo que transforma a consciência humana. Não tenho dúvida alguma. Bert Hellinger, quem foi? Ele é foi um alemão, ele fez a passagem dele agora em 2019. Ele era padre, ele morou 16 anos na África do Sul, junto a tribos. Então, a tribo Zulu. Lá ele foi diretor de escolas, ele observava como é que eram as relações nas tribos. E as relações nas tribos são naturais. Elas não têm essa complexidade que a gente tem aqui. Então, depois de 16 anos vivendo essa experiência maravilhosa nas tribos, ele volta à Alemanha e aí ele larga, né, o padre, a igreja, e vai fazer psicanálise. Na época, já tinha muito movimento acontecendo sistêmico. Ele fez Gestalt também, ele fez várias correntes ali, até que por volta dos anos 80, ele começa, então, a trazer, né, a constelação, só que ele não conseguia explicar muito bem o que era aquilo, porque não tinha física quântica. A física quântica, o boom da física quântica foi agora, né, com o filme Quem Somos Nós, antes de 2000, não lembro exatamente o ano, mas ali a física quântica veio para nós com muita força, né? Então, existe a física quântica e a constelação familiar, elas têm muita coisa em comum, né? Tem coisas que se ajudam, complementam. E aí, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho do porquê que ele não conseguia explicar muito bem. E eu vou dar o exemplo meu também, que o que me levou a fazer constelação familiar, eu fiz constelação familiar para resolver o caso de uma questão sistêmica que eu estava, e somos em 6 irmãos. Na constelação familiar, tu olha para todos os seus irmãos, evidentemente, porque o teu sistema, eu estava olhando para tudo aquilo, e eu tenho um, que era o meu irmão, que eu tinha mais adoração, digamos assim, por ele. Quando eu tinha 15 anos, ele rasgou a identidade e ele vai para a Argentina morar. Ele diz, eu não pertenço mais a essa família. Então, ele tentou não pertencer, ele se excluiu e foi morar na Argentina, e a gente sabia que ele estava pela Argentina, mas ele não queria contato com ninguém da família. Eu fiz a constelação, só que não era para isso. Só que eu fiz o processo de inclusão desse irmão na hora da constelação. Depois de 33 anos, 5 dias depois que eu fiz a constelação, ele faz movimentos de aproximação com toda a família. Toda, inclusive vizinhos, com todo mundo. Aquilo me chamou muita atenção. Eu disse, mas como é que eu vou explicar isso? Eu não sabia como explicar isso. Se era espiritual, eu não tinha palavra, e eu gosto muito de ir pela ciência sempre. E eu não conseguia explicar esse fenômeno. E aí, então, eu digo, eu vou ter que entender isso, eu vou ter que ser consteladora familiar para tentar entender esse fenômeno, porque não foi uma coisa assim, do nada, né? E aí, então, eu chego na constelação familiar, e a gente fala, então, eles falam de campo morfogenético. E aí as coisas começaram a se acalmar dentro de mim. Eu preciso compreender bem as coisas. E aí eu consegui, então, entender o que tinha acontecido. Vou tentar explicar para vocês. O que é o campo morfogenético? É um experimento da física quântica com macacos no Japão, numa ilha do Japão, onde as macacas eram alimentadas com batata doce. Aí, o que acontece? Depois de um tempo, uma macaca começou a lavar a batata doce no mar. E passou o tempo, outras macacas resolveram fazer a mesma coisa, ou porque era mais gostosa, ou porque era salgadinha, ou tinham lá suas razões. E assim, muitos macacos daquela ilha
começaram a fazer isso, até que todos os macacos da ilha começaram a fazer ter o mesmo hábito. Até que outras ilhas, os macacos da mesma espécie, também começaram a fazer o mesmo hábito. O que isso quer dizer? Tens alguma noção do que quer dizer? Eu tenho para mim que, como uma macaca que tinha o hábito de lavar a batata doce, o exemplo dela de lavar a batata doce fez os outros da espécie dela, os outros animais da espécie dela, a reproduzir o mesmo hábito de lavar a batata doce. Ou seja, o exemplo dela fez os outros adquirir e desenvolver uma nova habilidade. Me explica isso pela observação. A gente sabe que pela observação é fácil de explicar isso. Só que não era pela observação, porque estavam num lugar muito distante e depois todos da espécie começaram a fazer o mesmo hábito, entende? Então não é observação. Isso, o campo morfogenético, ele pode ser explicado como um campo de informação sutil. É um campo de informação sutil. Esse campo morfogenético é que a gente vai trabalhar, que o constelador vai trabalhar junto a um sistema familiar. O constelador... Desculpa interromper. Eu percebi que, além do hábito dela ser reproduzido pelos da mesma espécie, o hábito dela alterou a egrégora da espécie dela daquela região. E que, por isso, eles adquiriram e desenvolveram inconscientemente esta nova habilidade. Sim. Se um ratinho lá em São Paulo, ele achar uma maneira, um jeito diferente de conseguir comida mais fácil, aquilo vai ser passado para todo mundo. Ou seja, isso também acontece com a gente, com a nossa espécie. Se um chega lá, outro vai chegando, é uma rede. E isso acontece pelo processo evolutivo e isso acontece pelo processo traumático. Foi feito um experimento, eu gosto muito de experimento e de exemplos, porque a gente tem ideia de como é que funciona a coisa. Para mim, funciona bem assim. Com ratos, tá? O que aconteceu com o rato? Provocaram um trauma no rato e colocaram um perfume. Da outra geração, só colocaram o perfume, sem o trauma. Aconteceu o trauma igual. Na terceira geração, a mesma coisa. O trauma, através dos ratos, 3 gerações. Parece que o ser humano é mais. Então, isso eu estou dizendo por quê? Porque dentro da constelação, o que tu vai ver? Tu vai olhar para o sistema, tu vai olhar para a ancestralidade, tu vai olhar para o que aconteceu lá naquele passado. Então, quantas dores trazem os meus ancestrais, quantas exclusões, quantas lutas, quantas batalhas, E, às vezes, eu estou aqui identificada com um ancestral meu numa dor, e vivendo uma dor de um ancestral meu. Uma exclusão, né? A ovelha negra da família. A ovelha negra da família, ela vem para revolucionar e vem para curar. Eu não chamo de ovelha negra, eu chamo de ovelha arco-íris. Ela é maravilhosa. Ela vem para fazer um movimento no sistema familiar diferente e normalmente ela vem trazendo alguma dor de algum ancestral. Agora, só uma pequena interrupção para a gente ir para a próxima pergunta. Você ensinando sobre constelação familiar acabou de esclarecer para os telespectadores, de forma prática, como é que o sistema atrasa a evolução da massa quando usa as mídias e as redes sociais para gerar pensamentos patológicos, sentimentos patológicos nas pessoas, para contaminar toda a geração daquela pessoa e a coletividade em si. Perfeito, seu exemplo foi maravilhoso.
Por que as pessoas que estão querendo buscar o seu processo evolutivo, sua espiritualidade, primeira coisa que faz, desliga a mídia. Há 13 anos eu não tenho televisão em casa, desliguei, eu vi que ali não tinha boa coisa para mim. Não tem. As pessoas falam, vê seriado, série, não sei o quê, eu nunca vi, não quero ver. Não, realmente, para mim, não me faz falta. Vou, então, fazer... Eu vou buscar, eu vou ser ativa no que eu quero. Eu gosto do YouTube, eu vejo palestras, eu vou ouvir livros, eu vou fazer... Então, se tu fica dependente de uma mídia, sinto muito. O primeiro passo é desliga tudo e vai tu produzir teu conhecimento, vai atrás do teu conhecimento, vai ser ativo no teu conhecimento. Isso, aqui eu vejo muitas pessoas que estão nessa corrente aí, a televisão não existe mais, né? Vamos para a terceira pergunta. Rubi Del Sol, aqui no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Fórum Regional da Leopoldina, que é um fórum específico, há 3 anos se aplica a constelação familiar entre as partes do processo autor e réu, quando os processos são referentes à vara de família. Então, eles aplicam a constelação familiar para provocar conciliação nos processos que tratam de divórcio, guarda, pensão alimentícia. Você, como pesquisador e profissional da área, tu achas que essa iniciativa do Fórum aqui do Rio de Janeiro e aplicar a constelação familiar para conciliar as partes no processo de família é importante, é eficiente? Tá se mostrando, né, Caio? Eu não sei se tu, como advogado, tu tem, né? O que eu escuto das pessoas é que é uma coisa excelente, né? Elimina muitos processos que não precisam, acaba sendo eficaz, eficiente, né? O processo de constelação familiar. E, na verdade, bom seria se a gente pudesse colocar constelação para todos, né? Excelente. Quarta pergunta. A constelação familiar, como ela contribui para o desenvolvimento do processo de autoconhecimento de uma pessoa? Ela contribui porque ela vai na profundidade. Ela vai, de outra forma, a gente não conseguiria, pelo menos dentro dos recursos que eu conheci até agora, com tanta eficiência, e eu gosto muito das questões do inconsciente, certamente, né? Mas é um acesso muito fácil ao inconsciente. É rápido. Eu já, como psicóloga, eu tive clientes 10 anos na clínica comigo, e esse cliente de 10 anos, eu posso dizer que eu acho que ele não faltou uma vez que ele se acidentou só. Toda semana, 10 anos. Então, era uma coisa que hoje as pessoas já dizem assim, poxa vida, eu vou ficar 10 anos em atendimento. Constelação familiar, ela vai fazer um processo de cura. Eu sempre digo, é bom que a pessoa faça com um psicólogo que tem como ajudar o processo do autoconhecimento que vai seguir, porque é uma homeopatia, é uma cirurgia com um remedinho homeopático. Então, é importante também que a pessoa tenha o cuidado de estar em acompanhamento com alguém, né? Pelo menos eu penso assim, porque é uma coisa que vai mexer na tua estrutura. E então, ela mexe em coisas assim, por exemplo, do rapaz, esse exemplo que eu dei do meu cliente. Eu vi que era uma crença central. Uma crença central é uma verdade que eu tenho a meu respeito, ok? Tá, mas e agora com a constelação familiar, eu posso trazer uma crença que é familiar, que é sistêmica. E aí muda tudo. Não adianta eu ficar trabalhando com a crença central dele, da onde tu tirou essa crença central, tu é capaz, não adianta eu ficar dizendo tu é próspero, sabe, essas coisas que tem hoje da lei da atração, da prosperidade, do tudo mais, eu gosto e estudo muito lei da atração, só que tem uma coisa mais embaixo que é assim, se tu tá ligado a uma bagagem energética de escassez, não adianta tu ficar repetindo na tua consciência
que é muito difícil tu conseguir tirar daquilo. Então, o que a gente sabe é que eu trouxe essa bagagem da minha família, do meu sistema, cor dos olhos, tudo mais, mas o problema é que vem a bagagem emocional, energética junto. Então, que bagagem eu estou trazendo desse sistema? Eu vendo essa bagagem, eu depois honrando, e claro que não é só coisa ruim também, a gente traz muitas coisas boas. Eu sempre digo que a gente traz muitas coisas boas. Vou dar um exemplo meu, tá? Era muito engraçado que antes de eu ser também consteladora, eu sempre tive duas loucuras na minha cabeça. Desde os 5 anos eu dizia que eu era psicóloga, sem saber o que fazia uma psicóloga. As mulheres da minha família, tudo professoras. E eu era louca que eu queria psicologia, eu não sabia nem o que era psicologia, mas eu trouxe isso de outra vida. E eu tinha um sonho, mas era um sonho muito forte que eu trazia, de passar na rua e ver uma mulher em trabalho de parto e eu ajudá-la. E aquilo era uma coisa irracional para mim, mas eu sonhava com aquilo. E eu sabia que a minha avó paterna era parteira, essas parteiras lá de Livramento, ia de charretinha nas fazendas, fazendo parto, muito conhecida. Então eu trouxe isso junto, sabe, aquele conhecimento. E eu talvez, a gente traz uma informação de dor, mas a gente também traz habilidades, né? Talvez essa loucura, esse sonho irracional que eu tinha, essa coisa muito louca, era de talvez testar se eu tinha condições, assim como ela, fazer tantos partos, né? Até que uma vez eu li Sócrates, eu gosto muito do filósofo Sócrates, e ele diz assim, a mãe dele era parteira, e aí ele queria muito ser parteiro, e aí um dia ele decidiu, então, que ele não ia poder ser parteiro, e que ele ia ser parteiro de almas. E aí, então, ficou confortável para mim. Aí eu parei com essa loucura do sonho da mulher, e aí eu digo, tá, é uma parteira de almas, eu acho que tá bacana, tá bonito, né? E aí seguimos a gente. Então, a gente traz coisas que são muito positivas, evidentemente, mas a gente fala muito na constelação, que são essas coisas que vêm, às vezes, como essa bagagem pesada, que não deixa a gente livre para voar, né? Eu queria fazer 2 pontuações rápidas sobre isso. Caio Mirabelli, eu tenho qualidades, defeitos e potencialidades que eu adquiri e desenvolvi nesta minha atual existência como Caio Mirabelli. Eu trago comigo, desde criança, qualidades, potencialidades e defeitos de vidas passadas, e eu também trago comigo qualidades, potencialidades e defeitos herdados da minha família. É isso? Isso. A gente traz, né, a luz e a sombra. Todos temos luz e sombra, então a gente traz luz e sombra. Eu estava identificada com uma habilidade da minha avó, porque eu sempre me identifiquei muito com essa avó. Então eu estava até. E aí eu fico pensando, tá, mas o que era meu, o que era dela, né? E quando tu começa a ver constelação, aí tu diz assim, o que era meu, o que porque daí tem a física quântica, né, que diz todos somos um. E todos somos um, e a gente traz tudo isso, e também a física quântica fala que o aqui e agora, né? O passado está aqui agora, o futuro está aqui agora. E essa questão da constelação familiar, se tu for aqui agora, olhar para um ancestral e promover, né, a inclusão dele, a cura dele, tu vai tá levando para o futuro também, para outras gerações, esse processo de cura. Então, olha que maravilha. Pelo que você está ensinando brilhantemente sobre constelação familiar, essa ferramenta ela trouxe para o processo científico conhecimentos que já são falados por indianos, japoneses, africanos, sobre a importância de se cultuar a nossa ancestralidade. É isso? Isso. Pelo xamanista também, pelo xamanismo, né? E isso é uma coisa que nós, aqui, ocidentais, a gente está entrando, graças a Deus, com essa cultura, através do xamanismo, que também está bem em vigor, né? Da constelação familiar, a gente está resgatando essa beleza, essa essência de vida, né? E eu posso dar uma explicada um pouquinho mais profunda sobre as leis do amor? Por favor. Isso é muito importante, assim, de ver, assim, tu fala assim, ó, qual é o benefício, qual é o que muda na vida da pessoa, né?
Então, o benefício é todo, né? Eu adoro quando eu falo com uma pessoa, quando tu constelou aquilo, nunca mais tive problema com aquilo, de coisa maravilhosa aquilo, né? Caio, é simples. O que o Bert Hellinger nos trouxe é muito simples. Ele fala o seguinte: a ordem precede o amor. A ordem vem antes do amor. Amor sem ordem é desordem. O que a constelação faz? Visa trazer para a ordem o amor. Bert Hellinger dizia: tudo é amor. Tudo é amor. Só que o amor estava em desordem. O que são? Como é que o constelador faz isso? 3 leis simples. 3 leis muito simples. É isso que o constelador vai cirurgicamente olhar. Onde está quebrada a lei? Olha como é simples. Primeira, lei da hierarquia. Eu explico essa lei bem simples. O que veio antes e ponto. São maiores. Entendeu? Pai é pai, mãe é mãe. Te coloca no lugar de pai ou mãe. O que eu mais vejo na constelação familiar que me aparece, jovens se colocando no lugar de pai e mãe, ou mãe, como juízes. Isso vai fazer bloqueio na vida dele. Não tenha dúvida que vai bloquear tudo. Por quê? Vou dar um exemplo simples também, tá? O exemplo, eu acho que recentemente eu peguei uma mulher de 40 anos que era casada e queria ter filho. Veio numa depressão, muitos anos de depressão, psiquiatria, aquela coisa toda, né? Tu diz, tô com uma dorzinha aqui para psiquiatra, tu já tá tomando, né? Todo mundo precisa de remédio, medicação. Aí ela veio, então, com essa depressão profunda, querendo engravidar. E ela coloca, então, que a mãe, ela julgava a mãe porque o pai era alcoólatra, alcoolista, e batia nessa mãe e a mãe não fazia nada. Ela olhava para as tias que tinham a mesma situação de apanhar, as tias reagiam, a mãe não. E ela não conseguia entender por que a mãe não reagia. E aquilo começou a deprimir ela durante toda a vida, ruminando os pensamentos, não conseguia sair da depressão de jeito nenhum. Ela fez, botamos na ordem, colocamos na ordem, né, a hierarquia, mãe é mãe, respeitado, ela era maior, ela sabia o que estava fazendo, escolha errada, não sabemos, ela tinha os motivos dela para fazer escolha, volta para o teu lugar de filha, ela saiu do consultório, ela foi ligar para essa mãe para saber por que a mãe não tinha reagido. Ela nunca tinha perguntado, depois de anos, por que a mãe não reagia. Ela simplesmente julgava. Então, esse julgamento, ele é muito forte em nós. E a gente quebra a ordem. E a gente não consegue ir para a vida. A gente não toma a vida. Ela não podia ter filho, ela não podia ir para a vida dela, porque estava bloqueada a energia psicológica. O julgamento e a exclusão é tão... A lei do pertencimento, a segunda, tá? Eu vou dar um exemplo que deve ter influenciado muito Bert Hellinger, porque esse exemplo é de tribos do sul da África, onde ele viveu 16 anos. Então, as tribos já sabiam muito, né? Não sei se tu conhece esse caso, eu gosto muito disso, eu aprecio demais esse exemplo. Uma pessoa da tribo faz alguma coisa errada. Então, ele vai para o meio da aldeia e eles vão passar durante 2 dias, eles vão dizer, tu importa para mim, você é importante, eu te vejo. E a pessoa que está ali diz apenas, então eu existo para ti? E ele passa, é uma coisa para não excluir e para que ele se fortaleça no lado bom dele, no lado saudável dele, para que ele resgate novamente a essência dele. E isso é um hábito ancestral dessa tribo.
E se tem esse hábito ancestral, a gente já sabe que é uma coisa muito importante e que está dentro da lei do pertencimento. Aqui a gente faz uma coisa errada, tu vira o demônio, tu é excluído de tudo, e o que acontece? Dentro da constelação, tu vai ser a excluída socialmente, coletivamente, tu vai repetir o padrão, repetir o padrão, repetir o padrão até que uma criatura consiga tirar o padrão. Eu vejo muito essa coisa de padrão em meninas que eu atendo, que são jovens mães, que sofreram de agressão, e elas reproduzem alguns comportamentos agressivos, com um pouco mais de consciência, mas acabam inconscientemente reproduzindo. E daí eu vou para a constelação, e eu digo assim, mas eu não sei quem tu és ainda como mãe. Até agora eu não sei quem tu és como mãe, porque tu só... Era bom receber tanta agressão? Não, era horrível. Mas então por que eu não sei fazer de outro jeito? A gente é programado, apenas programado. E é muito difícil tirar o programa, então a gente tem que realmente fazer um trabalho muito sério para tirar esse programa, senão ele rala a nossa vida, e aí o autoconhecimento realmente fica meio complicado, né? Rubi, nós temos aproximadamente de 10 a 12 minutos de programa ainda, então eu queria que, nesse tempo, você ensinasse alguma técnica rápida de constelação familiar, se existir alguma aqui para os nossos telespectadores. Existe uma que eu adoro. Faça, por favor. Eu não tenho certeza do tempo, tá? Porque eu tenho tempo livre para trabalhar na minha clínica, né? Tá, eu vou tentar. Se for dentro de 10 minutos, dá. Mas como é que eu vou saber? Eu aviso. Tá, eu vou tentar fazer rapidinho, então, tá? Vamos lá. Então, fechando os olhos, respirando profundamente, bem profundo, relaxando, soltando, tranquilizando a mente, aproveitando todas as informações que recebeu na noite de hoje, agradecendo. Eu quero agora que tu imagine que está num teatro, num grande teatro. Estás na porta da frente desse teatro. E vai entrar. Tem uma poltrona esperando por você, uma poltrona linda, vermelha. Na sua frente, bancos vazios. Se senta bem confortável, sabe que algo muito importante vai acontecer agora. E você visualiza da porta lateral seu pai e sua mãe entrando, ficando bem na sua frente. Você olha para o seu pai e agradece. Agradece pela vida que veio dele, por tudo que aconteceu, por todas as experiências, dizendo apenas: eu aceito, sou grata e eu te amo. Olha para tua mãe, bem nos olhos dela, agradece pelo útero que foi tua morada, pela vida que veio dela. E diga a ela: eu aceito, do jeito que for. Eu honro, agradeço e eu amo. Você olha os seus avós, paternos e maternos entrando, se colocando atrás dos seus pais.
bisavós, e você vai vendo que toda a sua ancestralidade está se posicionando aí neste momento. Observe eles entrando, todos estão olhando para você, e agora todos estão de pé aplaudindo você. Você é o sonho de todos que vieram antes. Esse é o grande sonho da sua ancestralidade. E eles aplaudem você. E você agradece. Agradece por tudo que veio deles, pela vida que veio de todos. E diga a todos: eu aceito, eu amo, sou grato. Agora você vira e sente que a força, a energia de vida, os sonhos, tudo dessas pessoas que vieram antes de você, tudo isso está junto a você, dando energia e força e coragem para a vida que começa hoje. E assim você vê um telão branco na sua frente. Permita uma imagem, um símbolo, uma mensagem, algo importante para o seu momento. Algo que seja relevante. Acolha, guarde no seu coração essa experiência. Sempre que precisar, pode repetir. Vamos retornando. Excelente. Rubi Del Sol, excelente técnica. Muito obrigado. Antes da gente encerrar a nossa live, eu queria que você se despedisse dos nossos telespectadores e também deixasse seu e-mail, seu telefone e suas redes sociais para quem quiser lhe contatar. Então, meu WhatsApp é 51. Eu estou em Porto Alegre, mas eu atendo bastante pessoas fora de Porto Alegre, né? Atendendo basicamente virtual hoje em dia. 051 999, são 49 80713. Facebook, Rubi Del Sol. E-mail? E-mail, é que eu tenho tantos dentro, tem a Cleselda Magalhães. cleseldamagalhães@hotmail.com. Excelente. Eu também quero me despedir dos nossos telespectadores, mas antes de eu me despedir, eu quero agradecer muito a Rubi Del Sol, porque o objetivo do programa é esclarecer a Matrix, como eu falei no início. E a Rubi, ao ensinar sobre a constelação familiar, ela deixou bem claro que eu e a Cris de Pascoal e outros pesquisadores, a gente denuncia há muito tempo que o sistema ele usa vários mecanismos de dominação para estagnar a nossa evolução espiritual e para piorar o planeta. E um desses mecanismos de atuação é usar a mídia para colocar nas nossas cabecinhas pensamentos negativos, sentimentos negativos, que vão bloquear nossas energias, vai fazer a gente gerar mais karma individual e ainda vai contaminar nossos futuros filhos, netos, bisnetos, tataranetos, além de sujar o nosso próximo, que também terá toda a sua evolução estagnada e sua geração negativada. E assim o planeta, ninguém vai evoluindo. Então, a Rubi, ao ensinar a constelação familiar, deixa isso bem claro, de forma bem científica. Não há ficção, é tudo científico, é tudo real, é tudo comprovável, é comprovado. Então, gratidão, Rubi, pela sua participação, fico muito feliz. Já vou deixar aqui um convite para você voltar nos futuros programas para falar de outras ciências que você também atua, que você domina. Gratidão ao canal Cru TV pela oportunidade de estar estreando o programa Esclarecendo a Matrix aqui no canal. Gratidão a Cris de Pascoal, gratidão a toda a nossa equipe técnica.
Que todos tenham uma excelente noite, que todos possam sempre buscar evoluir. E eu sempre falo nas entrevistas e programas, e vou sempre repetir aqui. Primeiro, nós precisamos buscar conhecimento, muito conhecimento. Precisamos ter paciência para buscar conhecimento, adquirir conhecimento, para que no futuro bem próximo, não demorado, a gente possa saber agir, como agir, para destruir a Matrix que aí está, destruir esse sistema patológico que aí está, e que a gente possa construir um planeta melhor para a gente e para nossas futuras gerações, onde todos possam evoluir espiritualmente de todos os dias, diariamente, de forma leve, prazerosa e fácil. Mas, para isso, devemos buscar conhecimento, que é o objetivo deste programa. Então, novamente, gratidão a Cris da Pascoal, gratidão à equipe da Clon TV, gratidão a Rubi Del Sol, gratidão aos nossos telespectadores, espero que todos tenham gostado, compartilhem muito para quem não pôde assistir ao vivo, que todos tenham uma excelente noite, um forte abraço. Sucesso, Caio, obrigada, sucesso a todos. Gratidão.